Não vai. Não é um tipo de paradoxo, porque do jeito leigo que eu enxergo, a gente, para ter essa vontade política, a gente precisaria ter representantes melhores. Para a gente ter representantes melhores, a gente precisava ser mais bem educado. Para a gente ser mais bem educado, a gente também precisa de representantes melhores. Claro, Então, mas fudeu, é um né? ciclo existem ciclos viciosos e virtuosos na política. E a gente está num ciclo vicioso. As pessoas vão piorando porque a educação é de baixíssimo nível, a educação é de baixíssimo nível porque o Estado promove uma educação de baixíssimo nível porque são pessoas de baixo nível vindo de uma educação de baixo nível. É isso mesmo. Triste. Expulsar os jesuítas desse país porque o Marquês de Pombal queria ter uma educação absolutamente controlada, a maçonaria quis isso e agora o resultado é esse. Assim, eu vejo que a pauta, você tem que quebrar o ciclo, né? Como é que você quebra o ciclo? É o tema da República de Platão. Platão descreve no livro 7 que os regimes vão decaindo. Ele vai falando da decadência. Ele fala que a democracia é a etapa logo antes da tirania. Começa com um regime que é uma aristocracia, uma monarquia, uma república, que é o tema, aliás, do livro, que é como um governo misto. Decai para um regime militar. Decai para uma oligarquia, que é o regime do dinheiro. Decai para a democracia, que é o regime do prazer. Todo mundo só quer satisfazer as suas vontades individuais. E aí, como todo mundo só quer satisfazer as suas vontades, tem alguém que oferece as suas vontades em troca da última coisa que sobrou, que é a liberdade. E aí vem a tirania. Então, Platão descreve de maneira magistral no livro 7 como que um regime cujo maior valor é a virtude vira um regime cujo maior valor é a honra, decai para um que é o dinheiro, decai para um que é um prazer, e aí decai para um que é a tirania. Como que você reverte o ciclo da tirania? É ali que Platão introduz o mito da caverna, que é sobre educação. Que é, na verdade, quem enxergou fora da caverna tem que ir até as pessoas e falar, olha, vocês estão no mundo das sombras, existe algo fora dessas ilusões, existe algo mais profundo. Vocês têm que sair dessas sombras e aí você tem que criar uma nova liderança que compreenda a necessidade de restaurar as virtudes. E aí você tem que reformar o país de uma maneira a restaurar um sistema que seja funcional. Porque tem muitas coisas que não é um bug, é um feature. É do sistema dar errado. Não é, o sistema está armado para dar errado. Não é um bug, não é um app que foi instalado errado, é o sistema operacional. Ele produz isso, ele é feito para isso, sei lá, tipo... Então, mesmo que, nesse sentido, eu culpo menos os agentes individuais, o fulano que foi eleito, o fulano que é o juiz, o deputado, o presidente, o que é que seja, no sentido de que o sistema ele já é criado criando uma série de incentivos que fomentam esse próprio pensamento oligárquico. Daqui a pouco o Guto tá chegando aqui de carrão, motorista e um monte de mulher. Cheguei de Uber X aí com o cara. Chegou de táxi que eu vi arrombado. Foi de táxi. Você tem que criar uma Conta nova... do trânsito, não tem como andar em São Paulo. Tô zoando, de pô. táxi. Não, claro. Agora, um ponto, né? O Marcos Lisboa tem aquela frase, né? Que o que acontece no Brasil não foi uma coisa fortuita, né? Foi coisa de profissional. Agora, voltando a essa questão da democracia, como é que a gente discute democracia no país da compra de votos? Né? Uma coisa tão... todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe que a boa parte daqueles políticos... A gente tem um famoso centrão. O que defende o centrão? Não tem ideologia nenhuma, não tem representação popular nenhuma. Ele foi eleito ali defendendo o quê? Comprando voto. Né? A gente sabe que o Brasil, a compra de voto é o que rege esse país. Tanto que uma das propostas do Movimento Brasil Livre é declarar a compra de voto como crime inafiançável, né? Colocar como crime hediondo, né? Que é dos crimes... mais danosos à população, né? É a partir da compra de voto que você vai eleger aquele político que não vai fazer boas reformas no Código Penal. É a partir da compra de voto que você vai eleger um político despreparado. Esse político despreparado não vai fazer boas políticas públicas pra gente avançar numa desfavelização. É a partir da compra de votos que você vai eleger políticos sem essa capacitação necessária. Daqui a pouco ele tá aumentando a emenda parlamentar de 50 bilhões para 100 bilhões de reais e sequestrando o orçamento, que já é pequeno. Que a gente fala, tem dinheiro no Brasil, o orçamento que já é pequeno para uma coisa que não deveria estar a cargo do parlamento, e se tivesse, deveria ser uma fatia bem menor do orçamento do que 50 bilhões de reais. Ou seja, a compra de votos vai causar, evidentemente, na aula da política, né? A gente sabe que o problema brasileiro não é só político, é cultural e é moral também. Mas na aula da política, a compra de votos vai deixar tudo isso pior. Né? Vai fazer uma péssima fiscalização do Poder Executivo, vai deixar o Supremo Tribunal Federal crescer com todo esse poder que ele tem, até porque
esse político que compra voto provavelmente já tem ali algum rabo preso com o judiciário e ele não vai poder fazer uma boa fiscalização ali do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a compra de votos é um dos principais problemas do Brasil. E a gente tem um país onde mais de 30% não é comandado pelo Estado brasileiro, vamos colocar assim. E aí pode ver. Entenda aí. Pode ser. Pega o Rio de Janeiro. É jogo do bicho, milícia, crime organizado. Um pedaço é comandado pelo Cláudio Castro. Um outro pedaço o fulaninho do tal, miliciano, o bicheiro tal. Né? E desse percentual pequeno do Brasil, que é comandado pelo Estado brasileiro, a maioria dos representantes dessa querela de democracia ainda comprou o voto para estar no parlamento. Ou seja, não dá mais. Né? É um cenário de que discutir se é democracia ou não, assim, não é dá uma mais, infantilidade. mas vai muitos anos ainda. Né? Não, mas é que a palavra é proforme. Aí são os intelectuais que têm que ajudar a gente. Não, a palavra é proforme. O Brasil, ele é uma oligarquia. Platão, claro, já via a democracia como um regime do prazer. Nesse sentido, a gente já está instaurado. Elementos de tirania, obviamente, já estão presentes no Brasil. A gente bingou, a gente tem todas as formas ruins de governo que Platão descreve em uma só. Então, acho que a gente já tem tirania, democracia e oligarquia juntas. Então, para quem estiver em disputa, né, fiquem tranquilos. Eu defendo que a gente tem os três. Temos tá? tudo aí. Eu acho que o problema aqui é o seguinte: você precisaria, e aí eu acho que é um tema de maturidade histórica mesmo. Eu acho que esse progressismo está chegando no limite lógico dele. A decadência da Europa é o limite lógico do progressismo. Não tem qualquer cidadão racional, ele olha o que está acontecendo hoje na Europa e está vendo a destruição. E qualquer cidadão racional percebe que o Brasil não há uma... E não é só questão de eleger uma pessoa, porque... Bom, a gente elegeu várias pessoas diferentes. A gente tentou vários vetores. Então, e o problema não é só a pessoa que você elege, senão é que tem algo errado na própria estrutura. Se você pegar o modelo educacional do Brasil, né, o que as pessoas estão saindo, o que elas aprendem nas escolas, quais são os valores que elas aprendem, quais são o quanto elas sabem de matemática, engenharia. Se você pegasse, se você tivesse um IME em cada estado brasileiro e esse IME estivesse fazendo um carro nacional, se você pegasse as pessoas que estão literalmente sendo financiadas para não trabalhar, eu não estou falando de pessoas que recebem auxílio porque precisam, estou falando de pessoas que estão sendo financiadas para não trabalhar. E eles estivessem construindo a indústria nacional, seria muito melhor. Se você começar a acabar com o crime de maneira muito clara, seria muito melhor. Se você começasse a ensinar valores morais nas escolas, ao invés de ideologias, seria muito melhor. Então, na verdade, você precisa unir o país. Hoje, o Brasil está dividido. Por quê? Porque você tem uma ideologia colocada, uma multiplicidade de ideologias colocadas, que elas não têm o interesse nacional em pauta. Então, eu não sou da linha... eu obviamente sou uma pessoa à direita, no sentido, não sei se no sentido imediato da palavra, partidário imediato da palavra, mas no sentido clássico,